Salve curiosos, salve curiosas, sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística, com as principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. E no vídeo de hoje eu falo sobre as principais curiosidades da Libertadores. A competição, quando foi criada em 1959, reunia apenas 7 equipes e se chamava Copa dos Campeões da América, pois só participavam dela os campeões nacionais de cada um dos países sul-americanos. A partir de 1965, a competição foi renomeada para o nome que conhecemos hoje, a Copa Libertadores da América. O significado tem a ver com a liberação da América do Sul de seus colonizadores. O nome é uma homenagem aos líderes dos movimentos de independência dos países do continente, conhecidos como Libertadores. E como foi que surgiu a taça? O troféu da Libertadores foi criado em 1959 pelo designer italiano Alberto De Gasperi, sendo que na época ele trabalhava na joalheria Camusso, em Lima, no Peru. E um detalhe curioso, que foi nessa mesma joalheria, em 2021, a taça original feita por Alberto foi restaurada. Toda a sua base e suas plaquinhas com os nomes dos campeões de cada ano foram polidas. E o troféu foi todo remodelado, baseado no design original. Ela só é utilizada nas comemorações, já que depois ela é substituída por uma réplica aproximadamente 25% menor. Meus amigos, vamos demorar para ver novos danos nesta taça. E o maior artilheiro de todos os tempos da Libertadores é Alberto Spencer, com 54 gols. O cara é uma lenda absoluta do Peñarol, marcou época no time uruguaio, Mundial de Clubes, Libertadores, um ídolo gigante e matador. Afinal, 54 gols na maior competição do continente não é para qualquer um. E o jogador com mais títulos conquistados de Libertadores é o ex-zagueiro Francisco Sá. Ele possui a incrível marca de 6 conquistas na competição, sendo 2 pelo Boca Juniors e 4 pelo Independiente, fora os mundiais de clubes, um com Boca e um com Independiente. O cara é gigantesco quando se trata de conquista de Libertadores. Afinal, ele tem mais conquistas do que muitos times por aí. Já pensou, meu? 6 Libertadores por um jogador apenas? É muita coisa. E uma curiosidade envolvendo a Libertadores e a Liga dos Campeões. Sim, meus amigos, apenas 2 jogadores fizeram gols em finais da Libertadores e da Liga dos Campeões. Neymar pelo Santos no jogo Santos e Peñarol em 2011 e pelo Barcelona contra a Juventus na final de 2015. E um outro atacante é o lendário argentino Hernán Crespo, que em 1996 marcou pelo River Plate na final contra o América de Cali e na final da Champions League fez pelo Milan na final contra o Liverpool, na inesquecível Batalha de Istambul. E o brasileiro com mais gols marcados na Libertadores é ele, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, ou como ele mesmo se chama, Gabi, ou o nome artístico dele, Lil Gabi, tanto faz. Ele possui a incrível marca de 31 gols marcados na competição. E um detalhe interessante, na lista de jogadores com mais gols na história da Libertadores, ele e o Lucas Prato podem se tornar os maiores artilheiros. Sendo que por questões de idade o Gabigol pode chegar mais longe na artilharia, ele possui 31 gols, os nomes que estão acima já não atuam mais no futebol, e ainda existe a possibilidade dele se tornar o maior artilheiro da história da Libertadores. O país com mais títulos da Libertadores, não, meus amigos, infelizmente não é o nosso Brasil. Meus amigos, a Argentina possui 25 títulos de Libertadores. De verdade, os hermanos são muito tradicionais quando se trata da competição, porém nos últimos anos, só tem dado o Brasil na Liberta, meus amigos. E o time com mais presença em finais é o tradicionalíssimo, o gigante Boca Juniors, com 11 finais de Libertadores. Meus amigos, um time gigantesco quando se trata de Liberta, sempre acostumado à disputa de títulos, seja Libertadores ou outros títulos sul-americanos, disputa no Mundial de Clubes, um time cascudo, tradicional, imenso na história da América do Sul. E não é à toa que tem 11 finais disputadas. E o clube com mais participações em Libertadores é o Nacional do Uruguai, com 50 no total. E os times com mais vices são Boca Juniors e Peñarol, com 5 vices cada. Meus amigos, nem tudo são flores para os gigantes que disputam da Libertadores. E mesmo com essa quantidade de vice-campeonatos, o Boca tem muitas conquistas. Afinal, são 6 títulos de Libertadores, o Peñarol vem logo atrás com 5 conquistas, é o maior campeão da Libertadores representando o Uruguai. São 2 gigantes. E nem sempre a taça chega. Jogadores que marcaram gols em todas as fases da Libertadores, ou seja, fase de grupos, oitavas de final, quartas de final
semifinal e final. O argentino Juan Román Riquelme pelo Boca Juniors em 2007, ele que é mais conhecido como o Senhor Libertadores, e o brasileiro Gabigol em 2019 pelo Flamengo. E antes de continuar as curiosidades, seguinte, hein? Vou estabelecer uma meta de likes para esse vídeo. Este vídeo é a primeira parte das curiosidades da Libertadores. E caso ele atinja a meta de 5 likes, eu farei a parte 2. Então é isso, meus amigos. 5 likes é igual a parte 2 desse vídeo da Libertadores, com mais curiosidades. Lembrando que eu fiz um vídeo no canal com as principais curiosidades da Liga dos Campeões na última semana. E o vídeo ainda não bateu os 10 likes, meu. O que você tá esperando? Não quer ver a parte 2 das principais curiosidades das finais da Liga dos Campeões? Se aquele vídeo bater os 10 likes, eu faço a parte 2. O que você está esperando? Deixa o like no vídeo que está passando acima aqui no card e deixa o like neste vídeo. Afinal, poxa, meus amigos, 5 likes neste vídeo para ter a parte 2 das curiosidades da Libertadores, o que você está esperando? Aproveita e se inscreva aqui no Fita Futebolística, para não ficar por fora das principais histórias e curiosidades do futebol. Lembrando que por enquanto aqui no canal tem vídeo toda quarta-feira, trago para vocês histórias do futebol, as principais curiosidades, então fique atento e não perca. Bora continuar que tem mais curiosidades para eu falar no vídeo. Bora! Jogadores não sul-americanos a vencer o torneio. O tchecoslovaco Christian Rudicki pelo Estudiantes em 1969 e 1970, o italiano Dante Mircoli pelo Independiente em 1972 e o espanhol Pablo Mari pelo Flamengo em 2019. Já pensou, meus amigos, que interessante atravessar o mundo para disputar a maior competição da América do Sul, realizar um feito e tanto de disputar a Libertadores, aliás, não só disputar, como vencê-la, realmente é um feito que não é para qualquer um. E na mesma pegada de atravessar o mundo para conquistar a Libertadores, eu falo agora dos treinadores não sul-americanos que venceram a competição. São eles o iugoslavo Mirko Josic pelo Colo-Colo em 1991, o português mais conhecido como Mister pela torcida do Flamengo, é ele, meus amigos, JJ, Jorge Jesus, em 2019 pelo Rubro Negro, e o outro português, Abel Ferreira, pelo Palmeiras, num bicampeonato em 2020 e 2021. Lembrando que este bicampeonato foi histórico, o Palmeiras conquistou a Libertadores 2 vezes, num período curto ali de 11 meses. Uma façanha considerada quase impossível. Mas para Abel Ferreira nada é impossível. O português mostrou que pôde atravessar o mundo para vencer tudo aqui na América do Sul, assim como Jorge Jesus pelo Flamengo. Assim como eu falei dos jogadores, serve também para os técnicos. Você indo para um continente totalmente diferente, uma viagem atípica, que geralmente os sul-americanos viajam à Europa para conquistar títulos. Nesses casos aqui foi ao contrário, já que tanto jogadores quanto técnicos que não são aqui da América do Sul venceram a competição. E isso que é muito legal, de quanto que o ser humano gosta de um desafio. Esse desafio de vencer a Libertadores, que é um negócio complicado, acaba se tornando um feito único para poucos na história. Ainda mais quando se trata dessa viagem, de lugares diferentes do mundo. E o treinador que mais vezes conquistou a Libertadores é o argentino Carlos Bianchi. Ele venceu a competição por 4 vezes, sendo que uma com o Vélez Sarsfield em 1994 e 3 pelo Boca Juniors em 2000, 2001 e 2003. Esse treinador é imbatível. Já pensou, meu? 4 conquistas de Libertadores. Um feito e tanto atingido por Carlos Bianchi. Pensa só. E agora eu vou falar dos campeões, como jogador e treinador. E a lista de 8 nomes começa com o argentino Humberto Massio, que como jogador foi campeão em 1967 com o Racing e como treinador foi campeão com o Independiente em 1973. E mais um da lista é o argentino Roberto Ferreiro, que venceu a competição como jogador pelo Independiente em 1964 e 1965 e como treinador pelo mesmo clube em 1974. O uruguaio Luiz Cubidia, vencedor como jogador pelo Peñarol em 1960 e 1961 e nacional em 1971 e como treinador pelo Olímpia em 1979 e 1990. O uruguaio Juan Mujica, que venceu pelo Nacional como jogador em 1971 e como técnico do Nacional em 1980. O argentino José Osmar Pastoriza venceu como jogador do Independiente em 1972 e como treinador do Independiente em 1984. O argentino Nery Pumpido como jogador pelo River Plate em 1986 e como treinador do Olímpia em 2002. Em detalhe para essa final de 2002 que o Olímpia enfrentou o São Caetano. Sim, meus amigos, o São Caetano já esteve presente em uma final de Libertadores.
Já pensou se o time do ABC Paulista leva a conquista? Teria sido maravilhoso, uma pena que não aconteceu. O argentino Marcelo Gallardo venceu a competição pelo River Plate em 1996 e como treinador do River Plate em 2015 e 2018. O cara é uma lenda viva no River Plate. Absurdo o que é Marcelo Gallardo quando se trata de conquistas na Libertadores. E para finalizar a lista, o único representante do nosso país. O único BR da lista é Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, que venceu pelo Grêmio em 1983 como jogador e como técnico pelo Tricolor Gaúcho em 2017. Ele foi o grande técnico da conquista do Tri da Libertadores do Grêmio. E aqui encerro o vídeo sobre as principais curiosidades da Libertadores, parte 1. Lembrando, se este vídeo chegar a 5 likes, eu faço a parte 2. É importantíssimo o like, pessoal, para vocês que desejam a parte 2. E também para a divulgação do canal para outras pessoas. Peço também que se inscreva no canal, é um trabalho que ainda está no começo, ainda estou desenvolvendo. Lembrando que tem vídeo toda quarta-feira aqui no Fita. É um começo difícil aqui no YouTube, a sua inscrição é muito importante para que essa história seja escrita e que eu possa trazer mais conteúdos de histórias e curiosidades do futebol. E o que está esperando? Se inscreva aqui no Fita Futebolística, deixe o like que é muito importante para que este conteúdo chegue para outras pessoas. Detalhe importantíssimo, ative as notificações para não ficar de fora de histórias e curiosidades que sempre trago aqui do nosso amado futebol, certo? Conto com você para esta missão. 5 likes, hein? E a sua inscrição também é muito importante. Fico por aqui, um forte abraço e tchau! Até quarta-feira que vem com as principais histórias e curiosidades do futebol. Fui!